Olá, pessoal! Está começando mais uma entrevista aqui na nossa programação e hoje a gente conversa com a Júlia e Rafaela, uma dupla sertaneja que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário sertanejo nacional. Muito bem-vinda, meninas. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Agradeço muito pelo espaço, pelo apoio de vocês sempre, né? E a todos os ouvintes aí. Muito obrigada também. Bom, primeiramente, vamos começar do começo, né? Como que foi? Vocês começaram na carreira musical muito cedo. Como que foi esse começo? Vocês se lembram da primeira apresentação de vocês? Sim, a gente começou a cantar com 5 anos de idade, mas na brincadeira. E a primeira apresentação nossa foi no festival de música da nossa escola, porque eles não faziam festival de música. E foi a primeira vez que eles fizeram. E a gente se interessou mais pelos prêmios, né, Rafa? E aí foi a primeira apresentação, assim, da vida, cantando no microfone. A Rafaela cantou. E aí, no outro ano, que foi o segundo festival da escola, nós duas juntamos, fizemos a dupla, e a gente cantou Beijinho Doce, que foi a primeira música, assim, que a gente foi cantando todos os anos aí, quando a gente foi crescendo. Foi meio marca registrada nossa, né? Foi marca registrada, porque a gente ganhou o primeiro lugar desse festival. E a gente ficou muito feliz, e todo ano a gente cantava. Só que a gente nunca pensou em algo profissional, porque na nossa família ninguém é músico, ninguém era cantor, nada, né? E aí foi meio que entrando na nossa mente, né? A música, assim. A gente pensava em fazer outras coisas, mas sempre voltava pro mesmo lugar. Também sobre conhecer o Brasil inteiro, a gente tinha essa certeza muito grande, sabe? E foi mais ou menos isso. Aí teve a parte profissional da nossa carreira, que foi já um pouco diferente, né? Que a gente começou gravando cover, entrou na internet, né? Aí já mudou a nossa vida a partir daí. A gente tinha 13 anos, né? 13 anos de idade. E aí que foi quando surgiu a vontade de ingressar na área profissional. E em relação à escolha do gênero musical, como que surgiu essa escolha? A gente foi criada na fazenda, né? A gente nasceu, né? Na fazenda não, no hospital. Mas a gente foi criada lá. E quando a gente começou, era pequenininha, a gente ia pra outras fazendas com meu pai, porque meu pai, né, levava gado para outras fazendas no caminhão amarelo. E aí a gente ia junto com ele, porque a gente era piolho do meu pai, né? A gente amava estar com ele o tempo inteiro. E aí ele colocava Teodoro Sampaio, Gini Geno. E eram as músicas que a gente ouvia, né? A paixão do meu pai também. Era um CD que tinha fita, não sei se era fita, né? Que ele colocava, a gente amava ouvir sempre as duas músicas do Teodoro Sampaio, a gente amava. E a gente ficava cantando essas músicas. E aí foi isso. A gente sempre ouviu sertanejo, né? Sertanejo. Inclusive, a Janaína Targino, a gente ouvia muito, né? Quando a gente ia cantar nos festivais, a gente gostava muito de ouvir a voz feminina. E a gente nunca entrou na nossa cabeça. Eu não sabia de nada, gente. Nada como funcionava. Que tinha mais homens, mulheres, essas coisas todas, né? Mas a gente sempre amou. E a gente sempre ouvia uma música só e ficava cantando a mesma música. E ela lá no festival cantava a mesma música. E era assim. E como que foi o começo para vocês vocês começaram a gravar vídeos, né, covers no YouTube, e quando que aconteceu esse boom na carreira de vocês? Vocês estão há 10 anos já. Vai fazer 9 anos, na verdade. 9 anos. E como que foi? Quando que fez essa mudança, esse divisor de águas na carreira de vocês? Quando a gente tinha 13 anos, que a gente começou a fazer, teve uma leva, né, de cover, muita gente fazendo cover, tinha até os grupos dentro do WhatsApp de muita gente fazendo cover. E aí, nesse mesmo ano que a gente começou a fazer, a Maiara Maraíza apareceu. E estouraram, né? E a gente abriu nossos olhos para aquilo. Porque a gente nunca tinha visto uma dupla feminina, que era algo que a gente se identificava. Tão grande como a gente era foi, dupla, né? Também. Mas não tinha assim, né? Tipo, claramente na nossa cabeça. Por mais que tinha antes, né? E tão atual. E aí a gente apaixonou nisso. Tanto que o nosso primeiro cover foi da Maiara Maraíza. Foi Senhora no Espelho, né? Foi. Com o Cristiano Araújo. E aí, era muito orgânico a internet, né? Quando surgiu, né? Esse boom aí de vídeo. Então, entregou muito. A gente começou a fazer muita live também. E as pessoas conhecem a gente, muitas pessoas conhecem a gente dessa época aí, de cover. Sim. Aí, em 6 meses, mais ou menos, a gente teve a oportunidade de entrar em um escritório de música. E foi legal isso, porque como veio a Maiara Maraíza, a gente teve essa oportunidade. As pessoas começaram a olhar. Os empresários começaram a olhar para mulheres, né? E aí a gente foi para Maringá conhecer esse escritório e acabamos entrando lá. E ficamos por 6 anos no escritório.
E a gente mudou de várias cidades pra lá e pra cá. E foi, assim, um grande aprendizado na nossa vida, né? E aí, em 2023, a gente, depois de lançar várias coisas, vários projetos, a gente decidiu sair desse escritório e abrir o nosso. E aí foi quando meus cunhados, o Normânio, o Renato e a minha irmã mais velha, decidiram, assim, ajudar a gente, porque a gente tava meio perdida, né? A gente não sabia meio o que fazer. Demanda tempo, porque ser artista demanda muita energia. Então, assim, a gente ficar sozinha é muito difícil. E a gente já tava meio triste ali, eles falaram assim, a gente quer abrir um escritório com vocês, a gente quer fazer a carreira de vocês. Aí a gente ficou meio assim, né? Será que vai dar certo? E aí foi um novo recomeço, assim, pra nós duas. Quando vocês decidiram abrir o escritório de vocês. Isso, o nome, nome do nosso escritório é Tamo Play. E aí logo depois a gente fez uma parceria também, entramos na Agroplay Music. No mesmo ano. Entrando nessa, vocês comentaram sobre perceberem, né, a dupla sertaneja feminina, depois que estourou a dupla Maiara e Maraísa. Sim. Com esses anos de carreira de vocês notam que ainda é um cenário desafiador o mundo sertanejo para as mulheres, para as duplas femininas? Acho que tem poucas. Poucas mulheres. Agora tem uma leva de muitas cantoras solos, né? Tem muito. Mas acho que deveria ter mais. E durante a carreira de vocês, assim, até essa trajetória, quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram, que vocês perceberam, assim, que não seria tão simples quanto até hoje parecer? A gente saiu de casa com 14 anos, então já foi difícil, né? Porque a gente foi com a nossa irmã mais velha. Minha irmã tinha 21 anos, 22 anos na época, a gente tinha 14 anos. Então, a gente teve que pagar conta, viajar muito, que a gente viajou muito no começo. A gente fez pé na estrada, em interior de São Paulo, várias cidades. Então a gente ficou assim, sem ficar em casa, tudo mais. Mas eu acho que até hoje, assim, o que mais é difícil assim, é ter que se arrumar muito. Tipo, a estrada, né? Tem a estrada. A gente tem que fazer muito antes as coisas. Para os homens é mais fácil, 5 minutos tá pronto. Tem isso, mas é muito mais mental a dificuldade. Né? Porque você tá longe da sua família, às vezes tinha algum evento, você não podia estar. Então acontece muito isso na nossa carreira, né? Então, mas a gente já tá acostumando, já acostumou, enfim. E como que foi o apoio dos pais de vocês em relação à carreira? Então, meu pai, ele ficou com medo. Se não tivesse minha irmã mais velha, a gente não sairia, eu acho, de casa. Porque a gente não sabia nada. Eu não sabia nada, gente. Tipo assim, porque a gente ficou sem internet até os 13 anos. Quando a gente lançou os vídeos, cover, né? Não tinha Wi-Fi, não tinha nada. A gente tratava bezerro, que ajudava o meu pai, né? Porque meu pai tira leite. E não sabia de nada. Eu não sabia como era São Paulo, Rio de Janeiro, nada. Nada. E esse mundo... Era uma loucura. Então, pra ele foi difícil. Minha irmã mais velha, ela foi pra Cuiabá estudar. Na época já era difícil pra ele deixar ela ir. E pra gente, aí ele falou que ele sonhou com o pai dele. Nosso avô, né? O meu avô falecido já. Que ele sonhou com o pai dele. E falou pra eu deixar. Não, falou pra assinar o contrato. Pra assinar o contrato que tinha. E aí ele simplesmente confiou nisso, assim. Acordou, assinou o contrato e a gente foi. E a gente mudou muito, assim, meu pai mudou muito. Era muito engraçado no começo, assim, meu pai com a gente. Porque a gente começou a gravar nosso álbum, primeiro álbum em Goiânia. Então meu pai ia pra Goiânia, era aquela coisa toda, assim, meu Deus. Nunca pra gente também, né? Daí, hoje tá mais de boa. Que legal. E foi uma loucura, assim, o começo foi uma loucura. E em relação à primeira gravação de vocês, como que foi a experiência da primeira gravação? A primeira vez que a gente entrou no estúdio foi em Maringá. Porque a gente tava tendo esse contrato pra assinar. E essas pessoas falaram assim, não, vamos pro estúdio pra testar vocês. Fazer um teste. Meu Deus do céu. Só que era muito difícil. Aí ele mandou uma música, tipo uma música aleatória, mandou pra gente. A música era muito grave e muito aguda. Então, quando é muito grave no começo, tem que aumentar e vai ficar muito mais agudo no refrão, porque é normal. Aí eu não conseguia cantar o refrão, chorei. A gente chorava, tudo, não conseguia. Aí meu pai junto. E aí, pra dar força pra Rafaela, pra cantar, ele falava, lembra dos bezerros. É melhor cantado que... Melhor cantado que tá lá. Enfim, aí foi meio traumatizante. Aí foi um pouquinho, esse começo. Mas eu sempre fico tensa pra cantar até hoje no estúdio. Ainda assim dá um nervosismo, mesmo depois. Eu prefiro fazer ao vivo, é melhor. Gravar com a galera, assim, tudo junto.
Falando em gravações de novas músicas, recentemente, né, nesse ano, vocês fizeram uma parceria com a Ana Castela, a música Moto, né? Como que foi essa gravação? Como que vocês apresentaram a música para elas? Como que foi essa parceria? A Ana é nossa empresária também, e aí a gente teve vários shows juntas, mais pro sul, né? E aí, enquanto isso, a gente tava fazendo nosso Boteco das Igual, volume 3. E aí tinha a moto. A gente tava com ela, com essa música e tal. Só que na nossa cabeça nem passou a Ana gostar, ou ser essa música, né? Porque a gente não ia ter uma participação no a gente tava pensando em outro jeito, um single, o que a gente ia fazer com ela. Então, esperando um tempo mesmo, pra achar uma música. Aí a gente se encontrou num show, a gente foi no camarim, né? E aí a gente falou, a gente tá gravando nosso projeto novo e tal. E ela falou, tem participação? Eu falei, não. Mas assim, eu não ia, tipo assim, chamar ela, porque eu não pensava na música, a gente cantando juntas a moto. Não sei se ela ia gostar, né? Aí... E no outro dia eu chamei ela, mandei mensagem pra ela. Falei, Ana, que a gente percebeu que talvez ela queria participar em algum momento. Aí eu falei, você quer participar com a gente do projeto, dessa música? Vou te mandar a música aí. Daí ela falou, manda, não sei o quê. Aí ela gostou na hora. Na outra semana ela tinha gravado já. E ela ofereceu um grande apoio pra gente, né? Ela postou muito a música nas redes sociais dela. Então, achei muito legal isso. Acho que é muito bom quando você faz uma parceria e a pessoa realmente acredita com você na sua música. E é uma coisa que a gente sempre preza, assim, quando a gente participa com algum artista, da gente acreditar junto também. Vocês consideram que essa gravação causou uma mudança na carreira de vocês, também. Na visibilidade também da dupla? Sim, foi uma... A gente pegou um público ali da Ana também, mas foi diferente, assim, as pessoas começaram a reconhecer mais, assim, a gente. Falando em público, qual é o público-alvo de vocês, ou que vocês percebem que acompanham vocês nas redes sociais? Tem uma faixa etária, gênero? Cara, por muito tempo foi a galera mais velha, sabia? Sério? Sim, que a gente fala, você fala assim, aí sempre precisa do público jovem e tudo mais, mas a galera gostava muito da gente, assim. Acho que hoje é 18 ou 20. Eu não tenho como saber, né? Com certeza. Só sei que os meus fãs... Os nossos fãs-clubes... São todas as idades. Todas as idades. E cada vez chega mais gente, assim. A gente vai fazendo show, chega... O pessoal entra no nosso grupão, né? A gente vê, tem uma menina de Lisboa, Portugal, que a gente faz reunião com eles, né? Tipo assim, vou mostrar nossa música nova, a gente mostra pra eles primeiro. Sempre, assim, o spoiler. Aliás, temos que fazer isso. Inclusive, né? Aí eles ficam doidos, não sei o quê. A gente sempre vai falando com eles e tem mais gente que entra. Cada vez mais. Falar, começa a chorar. Aí, é legal. E como que funciona esse contato com os fãs? Vocês são mais próximos? Tentam estar presentes nas redes sociais? A gente tem um grupo também no WhatsApp, né? Então, a galera faz meme, nossa, eles são assim, né? Pega no pé, vai nos shows, eles fazem camiseta. É bem legal. Antes a gente não tinha muito isso. Depois que a gente começou a assumir as coisas, ficou mais forte isso. E tem lançamento previsto para esse mês, para esse ano? Temos em julho, né? A princípio. A data não sei se eu posso revelar nesse momento, não sei se que às vezes pode mudar, né? Às vezes pode mudar, mas em julho a gente tá planejando soltar uma música chamada Pilantra, a gente até postou ela no Instagram. Spoiler, né? E a gente gravou em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Sim, junto com a Tendel, né? Então ela tá bem legal, é uma lambada também, uma pegada que a gente gosta demais, porque a gente fez a Besteira Feita também, que ela é lambada também, né? Então ela tá bem legal, a gente fez um clipe bem bom também. Vocês conseguem dar uma palhinha? Sim. Capela? Não prova que é tudo não promete o mundo e vaza, nem vem querer ser pilantra, depois que já falou que ama. Me laçou agora, me amarra, me assume pra paretanhada, nem vem querer ser pilantra, depois que já falou que ama. Nem vem querer ser pilantra, depois que já falou que ama. Muito bem. Até vai sair, eu achei que não ia sair. Muito bom. E agora falando da carreira de vocês de uma forma geral, o que vocês acreditam que vocês evoluíram muito nesses anos de carreira, nesses anos de estrada também, que foi o suficiente,
com o tempo, né, a gente acaba aprendendo coisas que na teoria não consegue, somente na prática que a gente consegue lidar melhor com as coisas. O que vocês percebem na evolução da dupla? Eu acho que em questão de show, presença de palco, melhora muito, né? Mas é sempre com prática. Isso aí, a gente às vezes se critica muito, né? Eu acho que muitos artistas, se algum artista estiver me ouvindo, é só com o tempo, cara. Porque a gente, no começo, era muito difícil. A gente era muito tímida, imagina, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. A gente era muito nova também, então a gente não sabia nada mesmo, não tinha controle muito. Eu acho que a gente também. criava um bloqueio na cabeça pra gente meio que sair meio sem muita vergonha, assim, né? A gente tinha uma vergonha. Tinha muita vergonha. Acaba que a gente esquecia de todas as coisas que a gente fazia. Que a gente meio que bloqueava isso nos cabelos. Só ia. Então a gente evoluiu muito nessa questão, porque hoje se tornou muito mais leve fazer, a gente vai aprendendo também, né, a melhorar essa parte. O que mais? Pra mim, Muito. que eu passei a não querer ter controle das coisas. Tem uma parte, assim, que vai passando, você quer controlar tudo, a todo momento, aí você fica doido. E você não consegue controlar nada. O que as pessoas vão achar de você, o que vão achar de sua música. Então, isso aí você acaba sendo um pouco mais maleável, mais leve. Né? E a voz também evoluiu bastante também. Que antes era bem diferente. A gente cantava ó. E vai mudando sempre, sempre. É muito doido. E qual conselho vocês dariam para novas duplas femininas que querem surgir, tanto no estado de Mato Grosso do Sul, quanto também no Brasil, duplas sertanejas? Qual conselho vocês dariam para quem está começando? Eu acho que o nosso projeto atual, desde Boteco das Igual, foi a criatividade e você não precisa de dinheiro para você realizar seu sonho. Assim, quando a gente começou, a gente entrou junto, falei pra minha irmã, que dinheiro você tem pra investir em mim? Você tá doido? Mas tudo dá um jeito, você não precisa ter... Assim, existem as músicas, então compor, e a internet, use ela a favor o tempo inteiro de você. Tenta pensar alguma coisa diferente. Acho que é sua verdade também, né? É sua verdade também, porque a gente, desde o começo da nossa carreira, a gente não sabia quem a gente era, né? E muitas pessoas falam que... pessoas erradas, às vezes, falam que você tem que ser. Então, eu acho que é isso. Olhar mais com carinho. Até pra vídeo, né? Muitas pessoas fazem vídeos até, às vezes, com um ângulo errado. Você tem que, né? Dar uma... Sempre evoluir, né? Evoluir nessa questão. Faz cover, vai cantando, entendeu? E não desistir nessa questão, porque... Cara, hoje tá... Eu acho que hoje é muito mais fácil, né? Mas também é difícil, porque é muita gente. E mais psicológico, né? Então, você tem que buscar um diferencial. E é isso. Mas não ficar só pensando que você precisa ter dinheiro e quando você pensa nisso, você não faz. E estar preparado psicologicamente, né? Sim. Para enfrentar críticas. Pois Eu faço terapia sempre. Faz, né, Rafael? Faço nada. Parabéns. Muito bem. Eu conversei com a Júlia e Rafaela, dupla sertaneja que vem conquistando um espaço no cenário nacional. Meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e queria pedir para vocês deixarem o contato de vocês, para quem quiser contratar a dupla, as redes sociais de vocês também, para divulgação da música que vai ser lançada em julho. Olha, nossas redes sociais é Júlia e Rafaela. Muito fácil de achar, o Rafaela normal, a Júlia também. Eu tenho um contato de show aqui que tá, inclusive, no nosso Instagram, que é 44991260037. E tem outro? E esse aqui também. MS, né? A nossa agenda. É 67998357496. Que é o Joaquim. O Joaquim é esse celular aqui, ó. 67998357496. Isso. Esse é o contato para shows. Isso, e tem outro também, que é 44991260037. Que é o Fábio Borges. Isso. Ok, então. Podemos finalizar com uma palhinha de vocês cantando Moto? Com certeza. Deixa eu aquecer minha voz. E já faz uns 3 fins de semana e o mais fraco uma hora emociona. O perigo é sempre sorrateiro, bonito e charmoso, entre faz gostoso.
depois disso é lona. Cê deve ser casado, ter 3 filhos no interior.